Vamos lá, Tereza querida, a aula é sua. Obrigada. Bom dia a todos que comparecem a esse encontro. É uma honra estar aqui com a Cíntia, a Márcia, a Isabela, né? Nesse início desse projeto do encontro com os professores da terapia floral. Muito bom isso. Tenho 15 minutos para falar sobre saúde mental e terapia floral. Pense. Então, vamos lá, assim, espremer o sumo. Saúde mental é um tema de maior investigação no momento, não é? Foco de estudo de atualizações pelas instituições assim mais conceituadas. A Fiocruz fez recentemente, está ainda fazendo, um encontro de atualização em saúde mental, né? Com muito sucesso, saúde mental no Covid. Então, saúde mental são muitas vertentes, mas aqui somos primordialmente terapeutas florais e o que for possível, sempre, né, norteados pelos princípios de Dr. Bach. No capítulo 2 do Cura-te, aqui mesmo o Dr. Bach diz assim, deixa eu pegar aqui minha fila, é trabalho dos que praticam a cura espiritual e dos médicos fornecer aos que sofrem, em acréscimo aos remédios materiais, o conhecimento do sofrimento causado pelo erro de suas vidas e da maneira como este erro pode ser erradicado para que assim se possa restituir ao doente a saúde e a alegria. É próximo, Cíntia, por favor. Então, o sistema da Califórnia, ele é dos anos 80. Ele foi idealizado, né, pensado por Richard Katz e Patrícia Kaminsky, que já utilizavam na sua prática profissional os princípios filosóficos de uma modalidade de olhar a vida, olhar a saúde, olhar a existência, chamada antroposofia. Então, a antroposofia é um método de conhecimento da natureza do ser humano e do universo, em suas relações de troca e interdependência. Não é? Então, a antroposofia ela é inspirada no trabalho de Johann Wolfgang Goethe, não é? Que da observação das plantas. Então, a questão primordial de Goethe é a metamorfose, ou seja, é um movimento, um permanente estado de transformação e interdependência em que vivem todos os seres, o planeta e o universo. Então, a Sistema da Califórnia ele tem nesse olhar e nesse conceito da antroposofia, dessa metamorfose, desse movimento sempre em busca da realização de um propósito. Todos os sistemas têm isso, claro. Mas ele tem no seu discurso, na sua fala, nas suas colocações, a gente encontra muito da antroposofia. Próxima, Cíntia, por favor. Então, falar de saúde mental sob essa ótica da antroposofia, falar de saúde mental nas essências florais, é romper com conceitos estancados, diagnósticos, prognósticos, e ver a vida como um processo dinâmico, como interrelacionado, não é? Porque o termo saúde mental ele surge nos anos 70. Antes falava-se doença mental. Mas saúde mental, nos anos 60, surge a partir de um movimento que iniciou na Itália, com Franco Basaglia, chamado Reforma Psiquiátrica. Então, no movimento de reforma psiquiátrica, se valoriza a soberania do indivíduo como um ser social, tá certo? Então, esse valor é o de mais destaque, de mais importância. Então, enquanto saúde mental é um termo inclusivo e que está inserido nos princípios do conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde, doença mental é um termo excludente,
estacionário e estigmatizante. Então, quando vocês veem essa frase aí do Steiner, né, da antroposofia, eu olho para a escuridão, nela vejo a luz viva. Quem está nessa luz, na escuridão? Sou eu mesmo em minha realidade. Então, ele fala aí de luz e sombra, então a presença constante dessa luz. Eu mesmo sou essa luz. Eu não sou, eu vejo a escuridão, mas eu mesmo sou essa luz. Então, quem ancora na terapia floral, quem ancora essa experiência de saúde, de doença para a saúde, eu trago para ancorar a essência floral da sálvia, da sage, não é? Porque a sage, ela é uma semente, de crescimento pessoal, de aprendizado, de maturação, de destilação das dores, de sabedoria, de atravessar e romper as adversidades, os fatos e emoções que lhe deixam na escuridão e trazer e romper a luz em você. Então, essa é a sálvia que ancora esse conceito. Próximo, Cíntia, por favor. Então, da doença mental à saúde mental, e antroposofia e terapia floral, lá da Califórnia, vem um termo que é muito característico da antroposofia, que é a salutogênese. Então, é um termo que faz foco nas funções de reorganização e autocura, tá certo? Então, é o resgate de uma consciência primordial de integração e harmonia com os ciclos da natureza e do universo. Então, a salutogênese, ela se vale, não é, de modalidades que estão conectadas com a saúde. Ações promotoras de saúde. Então, que essas ações elas vão resultar, elas vão compor o que a gente chama de coerência global, que está muito associado à salutogênese. O que é essa coerência global? É a capacidade de ressignificação dos seus valores, de adaptação e inserção, conseguir circular no meio em que você vive com esses valores ressignificados e coerentes para você, preservar a força, essa força motriz, essa força de trabalho, de relações interpessoais, de comunidade, família. Então, isso está ancorado nesses valores, nessa coerência global. Trabalhar em cima disso é o que a gente chama medidas de salutogênese. E a terapia floral é, por excelência, uma grande medida de salutogênese e que atua diretamente nesses aspectos que a gente está falando, né? William Bento, que vocês estão vendo aí, é um teórico da psicologia antroposófica. E ele faz essa pergunta: como retornaremos à nossa totalidade? O movimento ascendente que nos é inato. Veja, retornar à totalidade, ou movimento ascendente, fala em verticalidade. Verticalidade é o movimento, digamos, que a gente dizer que caracteriza o ser humano e principalmente a natureza como um todo. É esse movimento ascendente, esse movimento em busca da luz, esse movimento para nós, essa luz, consciência, na natureza, a expressão da flor. Então, a harmonia desses níveis que a gente vai chamar suprassensíveis. Esses níveis suprassensíveis é isso que puxa, é isso que acende no sentido de ascender, e nos leva a essa totalidade, ao encontro dessa totalidade. Para ancorar esse conceito, eu trago para vocês a essência floral da Almond. Então, a Almond, veja, ela tem esse núcleo vermelho, essa habilidade de
de ancorar luz no coração. Então, ancorar essa luz da espiritual, da consciência, e fazer uma integração entre esse aspecto e o seu aspecto corporal, encarnado, seu propósito, sua missão de estar aqui na Terra. Então, essa integração dessas duas forças é um aspecto muito, muito marcante, muito significante da salutogênese. Próximo, Cíntia, por favor. Cíntia? Oi? Cíntia? Isso. Então, na saúde mental, a gente entende como uma forma, não é, de poder integrar a saúde mental, a antroposofia e a terapia floral nesse escuta. Existe algo na antroposofia que fala da quadrimembração. O que é isso, né? São esses 4 níveis entre o corpo físico e o que na antroposofia se fala de corpo etérico, de corpo astral e do corpo da consciência, a consciência do eu, digamos. Então, esses níveis, o nível corporal, os níveis suprassensíveis, eles têm em si necessidades básicas, né, para que entre a sua saúde que você recebeu, o seu padrão que você recebeu na vida ao nascer, e as demandas do momento presente, para que haja uma harmonia, essas necessidades prementes, elas precisam ser olhadas, elas precisam ser cuidadas. Não é? Então, essas necessidades, isso aí seria mais 1 hora de fala, mas eu vou dizer para vocês que seria essa necessidade de amor, não é? Que tem a ver com a natureza, digamos, da alma, a necessidade de enraizamento, que tem a ver com a natureza do espírito. Aí você vai dizer como é isso, como é aquilo. A natureza da alma fala desse universo da tua consciência, sentimento, o corpo de calor, quer dizer, o teu corpo de relação com o outro. E a natureza do espírito seria essa sua presença no mundo, na relação com todas as outras coisas. Veja, é enraizamento, é alinhamento, tá certo? Está muito ligado a corpo etérico e, consequentemente, a relação com a natureza, não é? A natureza em si, a expressão da natureza, a vitalidade da natureza. Então, a vitalidade do espírito, o espírito que ronda, o espírito que está em tudo. O outro é a necessidade de identidade social. Isso aí está no âmbito da mente, que é como o nosso pensamento, as nossas ideias, elas são recebidas e interagem com o outro, com o mundo. E a necessidade de subsistência corporal, não é? Que tem a ver com o seu corpo físico e suas necessidades básicas de subsistência e as relações do teu corpo e o equilíbrio do seu corpo com os elementos que estão em tudo na natureza, fogo, ar, terra e água, tá certo? Para ancorar esse conceito. Então, vejam, na saúde mental que a gente vê até agora, essas necessidades prementes, elas são um foco, elas são a interferência, a atuação precisa ser feita nesses níveis de uma forma terapêutica, assim, olhar para esses níveis, alinhar esses níveis para que o trabalho em saúde mental possa ser um trabalho de salutogênese, um trabalho de movimento, um trabalho de metamorfose, e não um trabalho de estancamento, não um trabalho de estigmatização, não um trabalho de diagnóstico. Ser é mutável. Então, para ancorar, eu trago a Mugwort. A Mugwort é lunar. A Mugwort é uma essência que integra esses corpos sutis,
ela tem muito a ver com o sono, com a noite. Então, como é que essas informações, né, recebidas durante o sonho são captadas e elas chegam até a tua alma como orientações para a tua vida? Como é que você integra a tua vida física, a tua necessidade, o momento presente com as informações que te chegam? Esses corpos suprassensíveis, eles estão ativos e vivos durante o sono e captando as informações de tudo. E isso precisa descer até a consciência do corpo, não é? Então, sem essa harmonia, há uma tendência a uma angústia, a se perder, a um sentimentalismo, a uma histeria, a se sentir fora de lugar. Então, a Mugwort ancora muito bem esse conceito das necessidades prementes. Próximo, Cíntia, por favor. Então, o foco na escuta, o foco sobre o sofrimento, o tormento, ele pode se tornar uma coisa crônica. Importa, nessa visão, nessa abordagem, deslocar a intenção para outra polaridade, não é? Através da resolução das necessidades e, portanto, na identificação da natureza do desequilíbrio, da natureza dos desequilíbrios. Se ele está a nível da alma, a nível que é do interno e externo, né, o sentimento, se ele está a nível do espírito, da tua presença nessa totalidade, se ele está a nível da mente, né, nessa construção do pensamento e nessa interação do seu pensamento com o todo, ou se ele está a nível do corpo, ou seja, dessas informações captadas, se elas conseguiram descer até a expressão do corpo. Então, William Bento, ele fala que a pergunta é não o que você está sentindo, o que você está sofrendo, mas o que você necessita. O que você necessita? Em que posso lhe apoiar para que você encontre a sua totalidade, para que você se mova desse lugar onde você está estacionado? Qual a sua necessidade? Então, essa pergunta é uma coisa assim, emblemática, não é? Porque imediatamente você tira a pessoa de um polo e coloca ela no outro polo. Só na tua escuta, você já tirou de um polo para outro, não é? Então, para ancorar esse conceito, eu trouxe para vocês a Canadudleia, essa crassulácea, essa flor que ela está assim na beira do abismo e que, olhando de longe, você pensa que é um fogo na colina, não é? Veja, um fogo na colina. Então, essa essência nos remete à ordem do universo psicoemocional. A alma só se compreende assim, na beira do abismo. A alma só se compreende nas experiências intensas, não é? E não em uma organização, não em uma campina, um campo. Ela só se entende, ela não se entende numa organização calma, estável, né? Então, como ela só se entende à beira do abismo, ela se torna assim, veja, a pessoa à beira do abismo vai cuidar de quê? Está sempre vulnerável, está sempre negligenciando os gestos e as condutas calmas de cuidados e serenas. Não, tudo é muito, tudo é demais, tudo desequilibra, né? Vamos dizer assim. A próxima, Cíntia, por favor. Então, muitas vezes, o que é visto como doença, como a gente falou há pouco, né? Como adoecimento mental, como, enfim, não gosto desse termo, mas como um afastamento da saúde, não é? Ou a experiência de um conflito, a experiência de não estar sendo atendido nas suas necessidades prementes, de viver esse desequilíbrio, muitas vezes é a luta de alguém para satisfazer aquelas necessidades. Mas a pessoa não sabe como fazer, tá certo? Então,
a abordagem da salutogênia exige uma adoção de uma perspectiva positiva frente a essas buscas humanas. Não é porque a pessoa está ali, ela não sabe como sair dali. Então, quando você faz do que você necessita, é um primeiro ponto, é um primeiro passo para sinalizar esse lado positivo. Então, isso parece uma conduta muito estruturada, lógica. Então, eu trago para vocês, por exemplo, a Lemon. A Lemon, que é uma essência que trabalha no corpo mental, porque ela proporciona essa clareza do pensamento, tornando possível a compreensão, a inter-relação dos fatos, a habilidade de integrar uma experiência de expansão e contração nas funções da mente, sabe? Então, esse movimento de contração e expansão é um movimento da natureza, é um movimento de crescimento na natureza, é um movimento de crescimento na infância. A gente vê isso nos nossos filhos, entre o nascimento e a adolescência, eles ora engordam, emagrecem, ora engordam, emagrecem, e a cada engordadinha, quando emagrece, cresceu. E assim vai subindo, vai subindo, vai subindo. E assim é a natureza, e assim somos nós como seres suprassensíveis, não é? Então, esse é uma... E também a capacidade de realizar isso através de arte, através de processos imaginativos. Então, a Lemon, ela carrega muito esse padrão e isso é muito importante. Próximo, Cíntia, por favor. Estou correndo, estou correndo, estou correndo. Então, quando a gente fala nesse padrão de necessidades, eu trouxe um exemplo para vocês, que é algo que nós, como terapeutas florais, vamos ter que cuidar muito. Nós vamos ser chamados a nos defrontar nos próximos meses com uma história chamada transtorno de estresse pós-traumático, principalmente nas pessoas que estiveram no front, nas pessoas que trabalham na saúde, nesse momento mundial de pandemia, não é? Então, esse termo, esse transtorno de estresse pós-traumático, é interessante que ele surge durante a Guerra do Vietnã. Então, ele surge do confronto, da briga de irmão com irmão. Então, a necessidade de paz, a necessidade, o transtorno de estresse pós-traumático, ele traz em si a necessidade de paz, uma paz interior que foi perdida, tá certo? Por quê? Por uma ameaça real ou possível de morte que esteve presente e trouxe respostas de medo intenso, de impotência, de terror. Então, isso há uma evitação do sentir, tanto que nos grupos, eu pertencia a um deles, onde de ajuda online mental do pessoal da saúde, houveram poucas procuras. E o que isso significa? Por quê? Porque o pessoal da saúde não podia desarmar, não podia estar em contato com a vulnerabilidade. Se eles tivessem contato com a vulnerabilidade que eles estavam vivendo, eles não iam voltar no outro dia para trabalhar. Isso foi uma coisa muito, muito observada e muito curiosa, que a princípio ficamos, como assim, não é? Então, essa evitação do sentido, pensar, esse corpo astral, né? Esse corpo ele se rompe e ele se endurece. O pensamento ele paralisa. Então, apenas fica o sentido de sobrevivência. Apenas. Então, essa paz, ela não existe. Só existe o sobreviver. Tá certo? Porque uma crosta, é como uma crosta para a sobrevivência se formou em função desse impacto, que às vezes pode ser um grande impacto ou uma somatória de impactos. Então, eu trouxe para ilustrar para vocês o Pussy Pose. Então, o Pussy Pose, só de olhar para ela, você vê
essa coisa que dá vontade de pegar, de alisar, de fofinha, né? Então ela traz exatamente ela ancora essa dificuldade de permitir que esse lado suave seja reconhecido, experienciado pelos outros. Experiências que ressecaram esse campo, né? Esse limite da pele. Então, ela desperta, ela vai aos poucos, através do toque, porque esse é o caminho de resgatar a pessoa do estresse pós-traumático, é permitir que ela comece a se abrir através do corpo físico, de reacender o sensório dela. Esse é o caminho. Então, a Puss Pauls, ela ilustra isso muito bem. Mais uma? Então, continuando sobre trauma, o trauma resulta em imobilidade, portanto, há um congelamento no tempo e a alma se recolhe para lugar nenhum, tá certo? Não tem casa. Não tem casa. É preciso imprimir movimento, metamorfose. Então, veja, metamorfose, Goethe, terapia floral, Floresta da Califórnia, saúde mental. Então, é preciso imprimir movimento e mover-se em duas direções. Mover-se descongelando o passado e retornando ao futuro. Ou seja, resgatar o movimento da alma. E quem ancora isso? Quem ancora isso, na minha visão, nesse momento? Uma flor linda que se chama a Esplêndida Mariposa Lily. Então, a Esplêndida Mariposa Lily, ela fala dessa separatividade, dessa Tereza, eu vou pedir licença, porque eu preciso avisar, tem alguém com o microfone aberto e a pessoa precisa desligar o microfone que está entrando. Isso, obrigada. Desculpa, Tereza. Você tem mais um minutinho só, tá, meu amor? Sim, é o tempo. Então, a Esplêndida Mariposa Lily, ela fala dessa separatividade da consciência maior do mundo, não é? Dessa orfandade, dessa experiência de um abandono existencial por esse trauma, que pode ser de várias razões, das divisões étnicas, das religiosas, os próprios desastres, as pandemias, enfim. Ela traz o reconhecimento da mãe consciência, da mãe como consciência única. Ela atua nas forças maternais nutridoras existentes para todos, para todos. Então, é através desse preenchimento da alma, desse acolhimento, desse movimento, que a Esplêndida Mariposa Lily é uma grande essência para curar o trauma. O próximo, para completar, então, eu trago para vocês uma poesia de William Bento, não é? Que chama Em Tempos Como Estes. Em tempos como estes, os corações humanos choram e lamentam, e o fazem cheios de razões. Contudo, é justamente em tempos como estes que deveríamos aprender a abrir nossos corações e oferecer o amor como um sacramento. Pois, veja, há mais razões para fazê-lo do que razões para não fazer. Sim, em tempos como estes, eu rezo para que inundações de amor preencham as feridas dos corações humanos e que nesta intervenção humana divina, as lágrimas salgadas se transformem em doces pérolas de sabedoria, aquietando a alma e tornando-a completa outra vez. Que lindo. Muito obrigada. Obrigada, Tereza, querida. Que linda a sua apresentação. Muito obrigada.
Obrigada.